Bom dia, galera. Então, estamos aqui hoje, né, para dar seguimento aí no nosso conteúdo de sistema de equação. Então, na nossa live aí a gente viu o sistema de equação pelo método da adição. Hoje eu vou trazer para vocês o método da substituição. Então, se a gente conseguir, né, entender esses dois métodos e aplicar esses dois métodos nos nossos exercícios, né, a gente resolve todas as questões de sistema que aparecer para a gente. São os dois métodos mais eficazes, né? Igual eu falei para vocês na, na live, que tem o método da comparação também, mas ele não tem, né, uma questão de percentual de acerto igual o da substituição e o da soma, então esse aí eu não vou passar para vocês. Quem tiver curiosidade depois pode pesquisar sobre ele, né? Mas ele não é tão eficaz igual o da substituição e o da soma. Então, o que acontece no método da substituição, galera? Esse aqui a gente também vai usar bastante. Então, se a gente souber fazer os dois, que nem eu falei, vai ser muito importante. Então, eu trouxe dois sistemas aqui para vocês. A gente vai ver as características desse sistema e olhando as características desse sistema, a gente vai resolver. Então, a gente vai fazer o quê? Sempre que a gente for fazer pelo método da substituição, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar nossas equações. Então, se vocês perceberem, a gente identificou aqui, ó. Eu falei que essa equação aqui de cima era a equação 1 e a equação de baixo era a equação 2. Sempre vai ser essa ordem, professor? Não, não precisa. Se você quiser chamar a de cima de 2 e a de baixo de 1, pode chamar, sem problema algum. Eu faço só para uma questão de organização, quando a gente está resolvendo o nosso exercício. Então, para saber qual é a equação que eu estou mexendo e saber qual vai ser a equação que eu vou substituir, né? Então, quando a gente usa o método da adição ou o método da substituição, o que vai acontecer? Sempre no método da substituição, a gente vai isolar o termo em uma das nossas equações que a gente escolher, e esse termo que a gente isolar, a gente vai substituir na outra equação. Então, por isso que eu faço a numeração para me saber qual foi a que eu isolei o termo e qual foi a que eu vou substituir, qual vai ser a que eu vou substituir, correto? Então, assim que a gente faz. Então, ó, eu peguei primeiro a equação de cima, a equação 1, e chamei a outra equação, a equação de 2. Quando vocês pegarem um sistema, galera, sempre vocês vão procurar nas equações de vocês a equação que tiver a letra, né, a incógnita, com o valor numérico 1 na frente, né, que for só a letra. Por quê? Porque sempre essa equação vai ser a melhor equação para se resolver. Vocês vão ter sistemas que vocês vão pegar em que vocês podem fazer isso com as duas, se vocês quiserem. Aí você pode isolar tanto o x, que nem a gente tem aqui, quanto o y, que é uma boa para se isolar, né? Ou vocês vão pegar equações, que é o nosso caso aqui, ó, do exemplo 2, em que o que acontece? Que existe uma equação que já te dá essa característica, que no caso seria a primeira aqui, ó, porque eu tenho só o x, tá vendo? Então essa equação aqui é a melhor equação para se isolar. Então isso é importante para que vocês possam fazer a leitura do exercício de vocês. Então enxergar qual é a equação que vocês vão trabalhar. Professor, mas vai ter equação em que não vai ter o valor 1 aqui na frente do x, vai ser um valor numérico, outro valor? Sim, também vai ter. Aí a gente vai resolver esses sistemas. Aí lembra que eu falei para vocês, a gente aprendeu dois métodos, o da soma e a gente está aprendendo agora o da substituição. Aí é a hora que você vai julgar qual que é o melhor. Então, geralmente, quando aparece um valor numérico aqui, é melhor você fazer logo pela soma, que você vai conseguir chegar no seu resultado mais rápido. Mas aí você vai falar, ah, mas eu gostei mais do método da substituição, sem problema algum. Você pode usar o método da substituição para resolver? Pode. Só que a sua equação vai ficar um pouquinho maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que trabalhar com fração. Vai aparecer no teu exercício. E aí a gente vai fazer um exemplo aqui também, vou trazer para vocês. Então, o que é importante na substituição? A primeira coisa que é importante é buscar qual é a equação que a gente quer isolar, qual a letra que a gente quer isolar. Então, a gente já viu isso nos nossos exercícios, né, na nossa live. Então, é importante você identificar o que você quer cancelar. Então, pô, eu quero cancelar, no caso lá no meu exercício, eu quero isolar o x, eu quero deixar o x sozinho. Então, é esse cara que eu vou deixar sozinho para mim poder fazer a resolução. Ou eu quero isolar o y, a mesma coisa, é esse cara que eu vou isolar para poder resolver o meu exercício. Então, toda vez que acontecer isso, galera, então, né, quando você já numerar as suas equações, igual a gente numerou aqui, e você escolher qual é a equação que você quer trabalhar inicialmente, você já vai fazer isso. Então, se vocês perceberem, eu até mudei a cor, né? Coloquei aqui a equação 1 na cor negra e a gente tem a equação 2 aqui na cor azul. Então, se vocês percebem, o que acontece? Ó, eu peguei a equação 1 e escrevi ela aqui embaixo. Ó.
x mais y é igual a 9. Só que aí o que acontece? Nessa equação que eu tenho aqui, né, eu não sei o valor do x nem o valor do y. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso isolar um termo aqui. Então eu posso deixar um termo aqui sozinho. Então se eu vou isolar um termo aqui, ó, eu quero isolar o x. Então se eu for deixar o x sozinho, o y que está somando aqui, ele vai ir para o outro lado subtraindo. Então a minha equação ficou, ó, x é igual a 9 menos y. Então significa que quando eu descobrir o valor do y, é só eu subtrair 9 desse valor que eu vou chegar no meu resultado. Então eu tenho o meu termo aqui já, ó, isolado. Então eu estou falando que o meu x vale quanto? O meu x vale 9 menos o valor do y que eu ainda não sei. Quando a gente isola esse termo, galera, aí o que vai acontecer? Automaticamente, quando você pegar esse termo, que a gente vai fazer isso agora, e substituir na segunda equação, aí aonde tinha x na nossa equação, o x vai desaparecer e vai ficar só y. Então foi o que rolou aqui, ó. Como eu falei para vocês, quando a gente numera as equações, a gente sabe qual foi a equação que a gente isolou e qual vai ser a equação que a gente vai substituir. Então, ó, se eu isolei a equação 1, automaticamente o que eu isolei na equação 1, eu vou ter que substituir na equação 2. Então, a nossa equação 2 é essa aqui, ó, que a gente escreveu aqui, ó, x menos y é igual a 5. Então, aqui, ó, aonde tem x, tá vendo? Ó, eu vou tirar o x. Então, aonde tem o nosso x aqui, ó, eu vou tirar o nosso x e vou escrever o quê? O 9 menos y, porque a gente está falando que x é igual a 9 menos y. Então, quando a gente substituiu, ficou, ó, no lugar do x, 9 menos y. Então, tudo isso aqui, ó, é o nosso x, beleza? Menos o y, que já tinha aqui, então ficou menos y, tudo isso igual a 5. Aí agora que a gente ficou com a nossa equaçãozinha do primeiro grau só com y, então a gente consegue resolver e achar o y. Então o mesmo esquema, o que a gente vai fazer? Ó? Menos e menos aqui a gente vai somar e repetir o sinal, então menos 1 com menos 1 vai dar menos 2y. O 9 que está somando vai para lá subtraindo, então ficou 5 menos 9. Aí o que aconteceu na nossa equação? A nossa letra está com sinal negativo. Então o que a gente aprendeu? Que a letra nunca fica com sinal negativo. Então a gente pega a equação e multiplica ela toda por menos 1. Quando a gente multiplica a equação toda por menos 1, a gente tira esses sinais de menos que estão aqui e eles se transformam em mais. Porque a gente vai fazer menos vezes menos vai dar mais. Né? Menos vezes menos vai dar mais. Como eu quero saber só o valor do y, então meu 2 vai passar dividindo. Então ficou y é igual a 4 dividido por 2. Logo, o valor do y que a gente achou foi quanto? 2. Então tá aqui o nosso resultado. Agora, galera, ó, que eu já sei o valor do y, eu posso voltar na minha equação e descobrir o quê? O valor do meu x. Então, voltando na minha equação para descobrir o valor do x, o que vai acontecer? Ó? Lembra aquela equação lá que a gente tinha isolado? Então, a gente falou que o x era 9 menos o y. Então, onde tem y, eu vou tirar o y e vou escrever o 2. Foi o que a gente fez aqui, ó. 9 menos 2, logo a nossa resposta vai ser quanto? 7. Aí, aquela mesma situação que a gente já aprendeu. Se eu pegar o 2 e o 7 e trocar nas equações e fazer a provinha real que a gente viu lá na live, a gente vai ver que o nosso sistema está resolvido aí, né, de forma correta. A 2, a mesma situação. Então, que nem eu falei para vocês, ó. Vai lá, numera as tuas equações. Então, ó, numerei a equação 1, numerei a equação 2, beleza? Essa ordem aqui não precisa ser essa, você pode inverter. Se você quiser chamar de 2 e de 1, sem problema algum, né? Porque o sistema é seu, então você é que está resolvendo. Então, o mesmo esquema, o que você precisa enxergar é o quê? A equação que é melhor para se isolar um termo. Então, sempre qual vai ser a equação melhor para se isolar o termo? Aqui a letra tiver o número 1 na frente. Então, se for o x, você vai isolar o x. Se fosse o y aqui, você ia isolar o y. Então, sempre você vai buscar isolar o termo assim, isolar o termo x ou então o termo y que estiver independente aí, né? A tua incógnita só com o valor numérico 1 na frente. Então, mesmo esquema que a gente fez na anterior, ó. Então, aqui, ó, na cor negra aqui que a gente tem, ó, x menos 3y vai ser igual a 5, correto? Logo, eu posso fazer o quê? Isolar o x aqui, ó, que é a melhor equação para se isolar. Então, se eu isolar o x, o menos 3 que estava aqui do y vai passar para o outro lado como? Mais 3y. Então, pronto, eu estou falando que x vale quanto? 5 mais 3y. Agora, eu vou pegar esse termo e vou substituir aonde? Na minha segunda equação. Então, quando a gente for substituir a nossa segunda equação, o que vai rolar? Então, naquela nomenclatura que a gente fez, ó, 1 e 2, para você saber aonde que você vai substituir. Você não substituir na mesma equação. Então, como a gente isolou a equação 1,
Então, automaticamente, a gente vai ter que substituir aonde? Na equação 2. Então, a mesma história. A equação 2 que a gente tem era o quê? 2x mais 4y igual a zero. Então, aonde tem x, eu vou escrever o quê? 5 mais 3y. Então, lembra, se tiver um número na frente da letra, galera, sempre quando vocês forem substituir aqui, tem que substituir entre parênteses. Para lembrar, né, que o 2 vai multiplicar o 5 e que o 2 também vai multiplicar o 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó, substituindo, no lugar do x ficou 5 mais 3y, então 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 3 dá 6. O 4y estava aqui, a gente repetiu, igual a zero aqui do nosso exercício. Se a gente somar 6 mais 4, a gente vai achar 10y, o 10 aqui que estava somando foi para lá, perto do zero, né, que não vai fazer diferença no nosso resultado, como negativo, então ficou menos 10. Como eu quero saber o valor do y, eu passei o 10 dividindo. Então, ficou menos 10 dividido por 10. A minha resposta do meu y deu quanto? Menos 1. Agora que a gente sabe o valor do y, mesmo esquema. Achou o valor do y, aí sim, você volta na equação 1, troca o y pelo valor que você achou para descobrir o x. Então, a gente tem aqui, ó, x é igual a 5 mais 3 que multiplica menos 1, porque a gente descobriu que o y vale menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, 5 menos 3 dá 2. E aí a gente tem a resolução do nosso sistema, tá vendo? Eu vou trazer agora para vocês o exemplo com a fração, que a gente vai olhar aí e vai ver que no caso dos termos que a gente quer escolher da letra, a gente não vai ter aquela equação diferenciada, igual a gente viu aqui, que a gente olha no exercício e já sabe qual é a equação que a gente vai usar. E depois a gente vai fazer também um problema, beleza? E aí a gente encerra o método da substituição. Vocês já aprenderam o método da adição na live, aí é só assistir e tirar a dúvida, para que vocês possam aí fazer a nossa atividade da quarta-feira, tá bom? Então espera aí. Então, galera, ó, dando continuidade aí, né, o nosso terceiro exemplo, aquela situação que eu falei para vocês, ó. Então aqui eu trouxe um probleminha que acontece bastante com os exercícios de sistema, em que o cara pede para você resolver o sistema, e aí vocês têm que ficar muito atento a isso quando vocês fizerem a leitura de um exercício. O cara te dá um sistema, você vai resolver esse sistema. Quando você resolver esse sistema, você vai achar os valores de x e y, e ele não será a sua resposta. Então você tem que ficar atento a isso, por quê? Porque depois o cara vai pedir para você fazer uma continha básica, seja uma soma, uma subtração, uma divisão, uma raiz, uma potência. Então você tem que ficar atento a esse final aqui. Então o sistema vai ser resolvido para você achar os valores que você não conhece, os valores desconhecidos, x e y. E aí sim, depois que você achar esses valores, né, você chegar na sua resposta. Aqui dá aquela situação que eu falei para vocês, do terceiro exemplo aí da gente, em que você vai olhar para as duas equações e nem o x e nem o y, né, vai estar com a letra, no caso aí, com o número 1 na frente. Vai ter um outro valor numérico que não seja diferente do número 1. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Dá para resolver pelo método da substituição? Dá, né? Eu, Thiago, né, que eu falo para vocês quando eu estou resolvendo. Sempre quando eu pego uma situação dessa, eu prefiro fazer pela soma. Pela soma a gente faz mais rápido, né? Então, para fazer pela soma, a gente vai reescrever essas duas equações, né, mudando aqui os valores, né? Que nem a gente aprendeu na nossa live, então dá para poder reescrever as duas equações, você pode mexer nas duas equações, e aí reescrevendo as duas equações você consegue resolver o sistema mais rápido. Mas dá para fazer pela substituição? Dá para fazer sem problema algum, né? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai ter uma continha um pouco maior, vai ter que ficar atento a algumas situações, mas você vai conseguir resolver tranquilamente também. Então, nesse caso aqui, não tem aquela equação que eu falei para vocês, que é aquela equação diferenciada, que é a equação que você olha e já sabe que é a equação que você vai usar. Por quê? Porque nem o x está com o número 1 na frente, nem o y está com o número 1 na frente. Então, eu não tenho nenhuma das duas equações com essa característica, que a gente viu no nosso segundo exemplo lá, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou escolher, né, a meu critério. Então você escolhe a seu critério, as suas equações. Então, como eu falei, o sistema é seu, você tem liberdade para escolher quais são as equações que você vai trabalhar. Então aqui é a mesma situação. O que a gente fez? Então eu fui lá, ó, peguei a equação de cima que eu chamei de equação 1, tá vendo? E isolei o x na equação. Então a mesma história. Ó, se eu quero isolar o x, eu quero deixar o x sozinho. Então lembra, para isolar o x vai ficar sozinho.
Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar o 3y que estava positivo e passar ele para o outro lado negativo. Só que desse jeito aqui a minha equação não estava isolada, porque eu tinha 2x, eu não quero isolar 2x, eu quero isolar um x só. Então esse 2 que está multiplicando vai fazer o quê? Vai passar dividindo. Então quando vocês olham para cá, ó, o que a gente percebe? A gente percebe que no nosso exercício aqui a gente ficou com o quê? Com a fração, né, de termos aí isolados em relação ao x. Então a gente tem, ó, x vai ser igual a 2 menos 3y dividido por 2. Então esse termo é que a gente isolou. Aí o que a gente vai fazer? Então igual a gente fez nos outros. Se eu isolei um termo na equação 1, esse termo que eu isolei na equação 1 eu vou substituir na equação 2. Então a gente pegou a equação 2 e escreveu ela aqui, ó. 4x menos 9y é igual a menos 1. Então aonde tem x, eu vou escrever o quê? O termo que a gente isolou, ó. 2 menos 3y sobre 2. Então ficou entre parênteses, ó. 2 menos 3y sobre 2. Tinha o 4 aqui na frente, o 4 está multiplicando, beleza? Nesse caso aqui ficou bacana pra gente, porque como o 4 e o 2 são múltiplos, a gente vai conseguir fazer a divisão e a gente já vai eliminar a fração. Mas se isso não tivesse acontecido, a gente ia ter que tirar o MMC da equação para poder resolver, beleza? No nosso caso aqui não vai ser necessário, porque eu vou dividir o 4 pelo 2 aqui, ó, correto? Porque a gente está multiplicando e dividindo, então dá para fazer. Então 4 dividido por 2 deu quanto? Deu 2 aqui. Então ficou 2 que multiplica o que está aqui no numerador, que é 2 menos 3y, correto? Repetiu menos 9 e repetiu menos 1. Aí agora o que a gente vai fazer? Ó, 2 vezes 2 e 2 vezes menos 3. Então 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6y. Se a gente somar aqui menos 6y com menos 9y vai dar menos 15y, o 4 vai para lá, sinal negativo, né? Trocando. Então a gente vai ter menos 1 e menos 4, logo a gente vai ter menos 15y e menos 5. Aí o que a gente aprendeu? Que essa letra não pode ser negativa. Então a gente multiplica a equação toda por menos 1, correto? E aí a gente muda o sinal da equação. Quando a gente multiplicou toda por menos 1, o 5 ficou positivo e o 15 também. A gente passou o 15 dividindo, simplificamos aqui por 5, logo a nossa resposta deu quanto? 1 sobre 3. Então a gente achou o valor do nosso y. Aí achado o valor do y, o que a gente vai fazer? Voltar na nossa equação aqui, ó, que a gente isolou, correto? E aí substituir no lugar do y o menos 1 sobre 3 que a gente achou. Então ficou, ó, 2 menos 3 vezes o y. Então o y é 1 sobre 3, né? Tudo isso ficou dividido por quanto? Por 2. Então a mesma história, ó, esse 3 cancela com esse 3, porque está multiplicando, então eu posso cancelar o numerador com o denominador aqui, correto? Porque eles são múltiplos, não é isso? Então a gente consegue simplificar isso aqui. Logo, 3 dividido por 3 aqui ia dar 1, vezes 1 daqui dá 1. Então a gente ficou com 2 menos 1 sobre 2. 2 menos 1 vai ser 1 sobre 2. Então essa aqui é a nossa resposta do x. Então quando a gente achou a resposta do x, 1 sobre 2, e a resposta do y, 1 sobre 3, a gente terminou o nosso exercício? Não. Por quê? Porque lá no nosso exercício, ó, o que o cara pediu para a gente fazer? O valor do x mais o valor do y. Então, os dois valores que eu achei, eu agora vou ter que fazer a continha de soma, que foi o que a gente fez aqui na cor verde, ó. Então, eu peguei lá, ó, x mais y vai ser 1 sobre 2 e o y aqui, 1 sobre 3. Os denominadores são diferentes, então a gente tem que tirar o MMC. O MMC de 2 e 3 todo mundo sabe que é 6, porque são dois números primos, então é só multiplicar, correto? 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 1 dá 2. Somou aqui, 3 mais 2 deu 5. Então a gente achou que a nossa resposta do nosso exercício é quanto? 5 sextos. Então muito cuidado com essa situação aqui, quando o cara no final ainda te der uma expressãozinha. Porque você vai resolver o sistema, vai achar as respostas, para depois você substituir nessa expressão que ele te deu, beleza? Agora a gente vai fazer um exemplo aí envolvendo um problema, né? E aí a gente fecha por hoje, tá bom? Então, galera, ó. Então, para finalizar agora, né, a nossa aula aí, a última situação que eu falei para vocês, que é a questão do problema. Então, muitas vezes o cara vai trazer para você um problema no teu exercício, vai trazer uma situação para você. Você, através dessa situação, vai montar o sistema que envolve isso, e aí você vai fazer a resolução. Então, aqui a gente tem um tipo de problema, né, que traz uma situação dessa.
O cara fala assim, ó, em uma garagem há automóveis e motocicletas, então a gente tem lá carros e motos, né? Aí ele fala, contando, existem 17 veículos, então se você tem veículos diferentes, um é carro, outro é moto, você vai chamar de uma letra e de outra letra. Foi o que a gente fez, ó. X a gente chamou aqui do carro e Y a gente chamou de moto. Somando carro e moto, a gente tem 17. Então lá, ó, X mais Y vai ser igual a 17, né? E ele fala, e 58 rodas? Então, né, estabelecendo a condição de que o carro tem 4 rodas, né? E as motos têm 2 rodas, sem suas exceções, então a gente padronizando essa situação, então o que vai acontecer? O total de rodas que a gente tem são 58, então se o carro tem 4 rodas, a gente vai ter 4x, e se a nossa moto tem 2 rodas, a gente vai ter 2y, então 4x mais 2y é igual a 58. Então, em duas situações aí, né, o cara trouxe duas situações específicas, a gente conseguiu montar um sistema. Montando o nosso sistema, a gente vai conseguir resolver e descobrir, né, a resolução do nosso problema. Então, muitas vezes agora, né, e daqui para frente a gente vai fazer exercícios em que vai envolver esse tipo de situação. Eu vou dar o problema para vocês, vocês vão ler o problema, interpretar, montar as equações do problema e depois fazer a resolução. Do mesmo jeito que a gente fez com as equações, né? Então a gente aprendeu a resolver pelos métodos, para a gente poder trabalhar com a ideia do problema, de interpretar, montar e aí depois fazer a solução. Aí aqui é a mesma história, eu resolvi pelo método da substituição, mas vocês podem fazer pelo método da adição, sem problema algum. Dava para fazer pelo método da adição essa aqui também, né? Como a gente viu na nossa live. Então aqui, aquele mesmo esquema, né? Ó, numerei as equações 1 e 2, aí que nem eu falei para vocês. Quando você olha para essa equação aqui, você já sabe que a equação 1 é a equação melhor para que você possa isolar um termo, né? Porque você tem um número 1 aqui na frente do x e um número 1 aqui na frente do y. Então você pode escolher tanto x quanto y para você poder isolar. Aí é a critério seu, né? No nosso caso, como eu que estou resolvendo aqui e a minha escolha nesse caso aqui foi fazer isolar o y. Então a gente pegou a equação 1 aqui, ó, escreveu ela, x mais y igual a 17, isolei o y. Então o meu x que estava somando veio para cá subtraindo, ficou y é igual a 17 menos x. Quando eu isolei o meu termo aqui, então o que a gente aprendeu? Isolado o termo na equação 1, esse termo você vai substituir na equação 2, correto? Então, quando a gente substitui na nossa equação 2, a gente tem ó, 4x mais 2y igual a 58. Então, aonde tem y aqui, ó, eu vou escrever entre parênteses quem? Quem a gente isolou aqui, ó, que é 17 menos x. Então, quando a gente fez isso, aí a gente ficou com a nossa equação tendo só x. Então, ficou ó, 4x, o 2 vai multiplicar o 17, dá 34. O 2 vai multiplicar o menos x aqui, vai dar menos 2x. Aí eu faço ó, 4x menos 2x vai dar 2x. O 34 que está somando vai para lá subtraindo, menos 34. Então a gente vai ter 2x é igual a 58 menos 34, 2x vai ser igual a 24. Né? Como eu quero saber o valor do x, eu passei o 2 dividindo, então ficou 24 dividido por 2, logo x deu igual a quanto? 12. Então a gente já descobriu o x, que é os nossos carros, correto? Então a gente já sabe que tem 12 carros lá, né? Naquela garagem. Para descobrir agora o número de motos é só fazer o quê? Volta na equação que você isolou o termo, que a gente tem aqui, ó, 17 menos x. Substitui o x pelo valor que você achou, que é 12. Então vai ficar y é igual a 17 menos 12, logo y vai ser igual a quanto? 5. E aí a gente tem então quantos carros? A gente tem 12 carros e 5 motos. Se a gente somar 12 mais 5, a gente acha os 17 veículos que a gente tinha aqui, né, no início do nosso problema. Então aí a gente resolveu uma, né, através do problema, né? Então, muita atenção nesse caso. Sempre que vocês pegarem um problema, o cara vai trazer duas situações, né? Um outro exemplo que poderia aparecer, o cara fala bem assim: a minha idade é do meu irmão, somadas dão 100 anos, correto? Aí o cara vai lá e fala: o dobro da minha idade é igual ao triplo da idade do meu irmão mais 5. Então você vai lá e vai montar a equação dessa situação. Você ia escrever também o problema lá, beleza? Então fica aí o método da substituição, correto? Que nem eu falei, se tiver qualquer dúvida, entra lá nas mensagens lá do Uno, manda mensagem que a gente tira essa dúvida aí, beleza? Façam a atividade e quando for na sexta-feira que a gente tem a outra live, a gente vai discutir mais sobre esses dois métodos aí, beleza?
Então é isso aí, até mais, aquele abraço.